Boa noite. Boa noite. Vazamento de gás causa transtornos na Marginal Tietê. Após veículos serem incendiados, motoristas e passageiros relatam medo de andar de ônibus em Osasco. Presidente Dilma Rousseff vem a São Paulo e sanciona o Marco Civil da Internet. Cresce a venda de drones na capital, mas o uso dos aparelhos ainda não é regulamentado. No dia de São Jorge, vamos contar a história de um escultor que quer colocar uma estátua do santo no Itaquerão. E os preparativos no Vaticano para a canonização de João Paulo II e João 23. Um vazamento de gás na Marginal Tietê, próximo ao terminal rodoviário, causou transtornos na zona norte de São Paulo. Uma empresa terceirizada a serviço da CET perfurou por acidente uma tubulação da Comgás durante a instalação de cabos de fibra ótica. Além da lentidão na Marginal Tietê, as rodovias Ayrton Senna e Dutra também registraram lentidão. O acidente aconteceu por volta de 1h da manhã. Equipes da Comgás, dos bombeiros, da CET e da Defesa Civil se mobilizaram para conter o vazamento de gás. Foi impedida a passagem de pedestres pelo local, porque embora não houvesse um grande risco de explosividade no local, esse risco era mínimo, havia necessidade de poupar as pessoas que elas poderiam ser afetadas por esse gás. Suas vias aéreas também, a parte de óleos. A interdição da pista local da Marginal Tietê em frente ao terminal rodoviário causou lentidão no trânsito da Zona Norte durante toda a manhã. Além dos reflexos no trânsito, hoje, durante toda a manhã, 250 imóveis aqui da região ficaram sem abastecimento de gás. Isso porque a Comgás teve que interromper o fluxo aqui próximo ao local do acidente para fazer os reparos. Os técnicos optaram pela abertura deste vão para acessar a válvula, já que se o abastecimento de toda a região fosse interrompido, mais de 100 mil clientes ficariam sem gás. O Corpo de Bombeiros trabalhou na extração do gás da galeria até que a medição indicasse segurança para a circulação de veículos e pedestres. As pistas laterais da Marginal foram liberadas à 1h da tarde e a recomposição total do asfalto será feita durante a madrugada. Agora à noite, uma das pistas da Marginal ainda permanece bloqueada. A situação do trânsito já está bem mais tranquila nesta noite aqui na Marginal do Rio Tietê. Apenas uma das faixas da pista local, próxima à entrada do terminal rodoviário do Tietê, permanece bloqueada. Ainda há operários no local do vazamento realizando reparos no asfalto. A CETESB informou que a interdição total da pista foi necessária por causa do acúmulo de gás natural em galerias de água e esgoto. O vazamento foi controlado às 9h30 da manhã, mas a pista permaneceu bloqueada até por volta de 1h da tarde. A CETESB informou por meio de nota que abriu uma investigação para apurar as causas do incidente e que nenhuma residência ou empresa ficou sem fornecimento de gás. Motoristas de ônibus estão com medo de trabalhar em Osasco, na Grande São Paulo. Ontem, 34 veículos de uma única aviação foram incendiados durante uma invasão à garagem de uma empresa. Os passageiros também estão preocupados. A quarta-feira amanheceu com pontos de ônibus cheios de passageiros, à espera dos coletivos em Osasco, na Grande São Paulo. Hoje está melhorzinho, mas ontem estava bem pior, porque foram muitos ônibus, então isso desfalca mesmo. De acordo com a aviação Urubupungá, não houve falta de ônibus. Alguns veículos com 10 anos de uso que estavam desativados voltaram para as ruas. Outros que estavam na garagem da empresa, em Santana de Parnaíba, foram realocados para Osasco. Além disso, os 11 veículos parcialmente queimados ontem foram reformados em caráter de emergência. Eu imaginei que ia faltar ônibus para ir para casa, para vir de manhã, mas até agora está normal. O ataque aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira. 2 seguranças e 2 manobristas foram rendidos por pelo menos 5 homens armados que atearam fogo nos veículos. Segundo a empresa de ônibus, os veículos incendiados não tinham seguro. O prejuízo chega a 10 milhões de reais.
Dos 34 veículos atingidos, 23 foram totalmente destruídos. Você não sabe se você pode sair de casa e de repente não voltar mais. É muita insegurança. A gente recebe aí 20, 30 ligações por dia de trabalhadores, inclusive, pedindo para a gente negociar que eles não querem trabalhar mais com o ônibus. Ele trabalha pensando no que poderá ocorrer com ele no percurso da viagem. A maioria dos ônibus queimados era do mesmo modelo que este, ônibus novos. Este, por exemplo, é de 2013 e todos com acesso também para cadeirantes. Sem os ônibus nas ruas, os deficientes físicos ficam prejudicados. Edilson Almeida Silva, de 19 anos, foi preso ontem acusado de ser o mandante do ataque aos ônibus. Ele é irmão de Edmilson Almeida Silva, morto a tiros na noite de segunda-feira. Os dois tiveram passagens pela polícia por tráfico de drogas na adolescência. Durante a ação dos criminosos, por pouco o incêndio não chegou a uma favela que fica ao lado da garagem de ônibus. Vamos ao comentário de Bob Fernandes. Em Copacabana, 2 mortos em incêndios. Em Osasco, 1 homicídio e 34 ônibus incendiados. Na Bahia, greve da PM com 106 assassinatos em 5 dias. Na greve de 2012, liderada pelo ex-soldado Prisco, 177 homicídios. Prisco é vereador do PSDB e candidato a deputado estadual. Está preso na Papuda por ordem do MP federal. Dos 106 mortos da greve deste ano, a maioria tinha menos de 25 anos de idade. Em Salvador, a matança se deu nas mesmas áreas dos homicídios da greve passada. Por meses, recolhi laudos periciais daquela matança. 72 dos mortos foram executados, com tiros na nuca, no rosto, na cabeça. Os assassinos usaram toucas ninja, pistolas .40 de uso exclusivo da polícia e limparam a cena dos crimes. A suspeita quanto aos autores é óbvia. Nos laudos, por falta de investigação, aspas, autoria desconhecida. Em 2 anos, só no rastro das greves da PM de Prisco na Bahia, 283 assassinatos. Os mortos são, salvo exceções, mera estatística, pobres ou miseráveis e, por isso, mortos sem nome e sem rosto. Greve de PM é ilegal. No Rio Grande do Norte, PMs e bombeiros entraram em greve na última terça-feira. No Réveillon de 2012, o governador do Ceará, Cid Gomes, rendeu-se à greve da sua PM e confessou a um amigo: tive que engolir goela abaixo. No mesmo ano, Jacques Wagner foi emparedado pela PM baiana. O mesmo em Brasília, ao norte do país, no Rio de Sérgio Cabral, com PMs, bombeiros e as milícias de sempre. E o mesmo em São Paulo, com 106 PMs mortos em 2012 e, bem além da lei do Talião, 10 mortos para cada PM assassinado. Em Osasco, na Baixada Santista, Guarulhos, estado adentro, denúncias de grupos de extermínio com policiais. Idem em Alagoas, Goiás, Brasil afora. Em 88, a Constituinte recomendou uma política nacional de segurança pública. Nada saiu do papel. Não saiu porque governadores são reféns das suas guardas pretorianas. Porque a sociedade que pode não está nem aí. Tem suas casamatas, blindagens e segurança privada. Nada saiu do papel porque a sociedade que não pode, só não pode. São 50 mil assassinatos a cada ano, em média. O que tem a propor candidatos a governos e legislativos? Com quem estão debatendo e articulando soluções para essa tragédia? O que é mais importante do que a vida? Com a palavra, a candidata e candidatos à presidência da República, governos e legislativo. E, por favor, nos poupem das promessas vazias da marquetagem. Boa noite. A seguir, presidente Dilma Rousseff sanciona o Marco Civil da Internet. E a febre dos drones. Aficionados por tecnologia usam o aparelho, mas ainda não há regulamentação para o equipamento no país. Inicialmente usados pelas Forças Armadas, hoje os drones são a nova febre dos admiradores de tecnologia e acabam usados como ferramenta de trabalho por várias pessoas.
Mas o que pouca gente sabe é que o uso deles ainda não é regulamentado e necessita de uma autorização individual concedida pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Do alto dá para ter uma visão privilegiada. O aparelho, que pesa 1 quilo, ganha altura, velocidade e pode viajar 10 quilômetros sozinho, a perder de vista. Tudo controlado a partir de um smartphone ou um console como este, que lembra o de jogos eletrônicos. Diferentemente de aeromodelos, os drones ou aeronaves não tripuladas são mais sofisticados. Podem carregar diversos sensores, GPS e câmeras e funcionam com uma bateria simples. Na região da Santa Efigênia, no centro de São Paulo, onde o aparelho é vendido, os drones despertam curiosidade. Nesta loja, pelo menos 10 destes são vendidos por mês. Antes, assim, no começo era o pessoal meio curioso, era mais lazer. Agora é mais opção de trabalho mesmo, né? Fotógrafos procura bastante. São vários modelos. Um que cabe na palma da mão e custa R$300. Mas os mais procurados são também os mais potentes. Custam a partir de R$2.000. Apesar da curiosidade e do aumento das vendas, pouca gente sabe que o uso dos drones não tem regulamentação no Brasil. Ou seja, na prática, é proibido. Apenas 5 aparelhos conseguiram, junto ao governo, a liberação para poder operar. Só que quanto maior o interesse por eles, maior a necessidade também por uma lei que diga como e onde eles vão poder funcionar. No Brasil, pelo menos 12 empresas desenvolvem tecnologias para o setor. A Agência Nacional de Aviação Civil prepara uma proposta que passará por consulta pública antes de entrar em vigor. A expectativa é que isso aconteça até o final do ano. Até lá, quem usa um drone, que seja para teste, diversão ou para fins comerciais, está sujeito a multa, porque, por enquanto, na prática, este voo é proibido. O que nós estamos pedindo e que a ANAC está trabalhando é que seja definido um marco regulatório para operações de drones até 25 quilos, né? Até 25 quilos em áreas não urbanas, em áreas em que ele possa operar, por exemplo, para verificar queimadas, para inspecionar linhas de transmissão, para verificar rebanhos, floração de lavoura, etc. Então, ele tem muitas utilidades. Comissão da Câmara Municipal de São Paulo aprova o plano diretor. Sessão foi marcada por tumulto. Um grupo de sem-teto protestou em frente à Câmara e pede a aprovação final do texto que passou hoje pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Eles tentaram invadir o prédio e foram impedidos por guardas civis metropolitanos. Os movimentos sem teto pressionam os vereadores para apressar a votação, porque o projeto prevê a ampliação das áreas para a construção de habitações de interesse social e habitação de mercado popular, voltados para a população de baixa renda. Agora, o plano que irá orientar o crescimento da capital paulista pelos próximos 20 anos deverá ser votado em plenário. Os dias estão típicos de outono. Faz frio na madrugada, as temperaturas ficam amenas durante o dia e as chuvas são fracas. Amanhã o tempo fica mais fechado, por isso prepare o agasalho. A sensação de frio vai aumentar. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Amanhã o tempo fica mais fechado e a sensação de frio aumenta aqui na capital paulista. Uma frente fria que passa por São Paulo espalha muitas nuvens e o tempo fica bastante instável em todas as regiões. O dia fica mais fechado, por isso a temperatura cai no leste e sul do estado, mas não há previsão de temporais. A máxima será de 26 graus em Marília. Em Araraquara, no centro-oeste do estado, a máxima chega aos 27 graus. E na região de São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, a máxima não passa dos 24. A temperatura cai também aqui na capital e por causa da chuva a sensação de frio aumenta. Amanhã a máxima não passa dos 23 graus aqui na capital paulista. E tanto na sexta quanto no sábado a máxima fica em torno dos 22, com a diferença que no fim de semana o sol aparece mais. Eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Escultor corintiano constrói uma escultura de 25 metros de altura chamada Cavaleiro Fiel. A obra retrata São Jorge, padroeiro do Corinthians.
O artista espera colocar a obra no Itaquerão. Um cavaleiro fiel, do tamanho de um prédio de 8 andares, moldado em 20 toneladas de aço. A estátua gigante é uma homenagem ao padroeiro do Corinthians, time do escultor, que também é devoto de São Jorge. Gilmar Pina diz que a obra é resultado de uma promessa. E eu tinha feito uma promessa, o dia que o Corinthians fizer um estádio, porque eu não acreditava, eu vou fazer um monumento para o Corinthians enorme, e eu tinha certeza que o Corinthians nunca ia ter um estádio. Na oficina dele, em Guarulhos, a estátua foi construída por partes durante quase um ano de trabalho e consumiu R$1 milhão em material, segundo o escultor. Mas ele diz que não quer repassar esse custo. O São Jorge será um presente para o Corinthians. O projeto original era bem maior, incluía 15 bustos, simbolizando torcedores num ato de devoção. E ainda, aos pés do cavalo, o temido dragão. Mas numa conversa com dirigentes do clube, a ideia foi modificada para que a estátua tomasse menos espaço. No começo do mês, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, que é o gerente da obra do estádio, esteve aqui no ateliê para conhecer pessoalmente a escultura. No dia seguinte, Gilmar foi até o estádio e, junto com o engenheiro, chegou a demarcar um espaço no estacionamento onde a escultura seria instalada. Só que de lá para cá, não se falou mais nesse assunto. A única coisa que eu estou esperando é o facho verde para eu colocar essa obra. Se eles me derem um facho amanhã, depois da manhã está entregue, a obra está colocada no lugar. Eu vou com a minha equipe rapidinho, em um dia a gente deixa tudo instalado, tudo pronto, tudo certinho. Em São Paulo, o presidente Dilma Rousseff sanciona o Marco Civil da Internet. A sanção simbólica foi durante o NET Mundial, Conferência Internacional sobre Governança na Rede, que está sendo realizada na capital paulista. O Marco Civil foi aprovado ontem pelo Senado. A lei é uma espécie de constituição da rede mundial de computadores e estabelece direitos e deveres de usuários e provedores. Uma das principais conquistas é a chamada neutralidade da internet, que garante a igualdade dos serviços prestados a todos os usuários. Outro ponto é a garantia de privacidade dos dados do cidadão. É importante reiterar que os direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. O Marco Civil da Internet está nos planos da presidente Dilma também como mais uma bandeira de campanha, uma forma de se aproximar dos eleitores mais jovens. Público bastante receptivo ao nome de Marina Silva, que oficializou a sua pré-candidatura a vice-presidente, ao lado de Eduardo Campos. E para o governo, o Marco Civil também é uma resposta às denúncias de espionagem por parte da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, reveladas durante o ano de 2013 por Edward Snowden. Dilma chegou a ter suas comunicações espionadas. A NET Mundial, ela vem impulsionar esse esforço. E esta reunião responde a um anseio global por mudanças na situação vigente e pelo fortalecimento sistemático da liberdade de expressão na internet e da proteção a direitos humanos básicos. Durante o pronunciamento da presidente, grupos que defendem a internet livre estenderam faixas em protesto. Eles desejavam que Dilma vetasse o artigo 15 da nova lei, que obriga provedores a manter todos os registros de acesso de usuários a aplicações de internet pelo prazo de 6 meses. Dilma não comentou sobre o protesto. Câmara convida ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, a explicar a compra da refinaria de Passadina. Gabrielli comandava a estatal em 2006, ano em que a companhia adquiriu metade da refinaria da empresa belga Astra Oil. A operação gerou prejuízo de 530 milhões de dólares à Petrobras. Também foram convidados a falar nas comissões de Relações Exteriores, Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle da Câmara, o ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró, que já falou na Câmara sobre o assunto, e os ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União.
Nessa semana, Gabriele afirmou que a presidente Dilma Rousseff não pode fugir à responsabilidade na transação ocorrida em 2006. Em nota, Dilma afirmou que aprovou a compra da refinaria americana com base em um documento técnica e juridicamente falho. Cúpula do PT cobra a renúncia de André Vargas. O deputado federal que está licenciado é alvo de denúncias de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso no mês passado na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Na ação que descobriu um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou cerca de 10 bilhões de reais, foi descoberto. Hoje, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, se reuniu com a bancada do partido na Câmara para tentar convencer os parlamentares de que André Vargas deve renunciar para preservar a imagem da sigla. Rui Falcão deve fazer nova ofensiva nos próximos dias para convencer Vargas a renunciar. Ontem, uma manobra do PT adiou por uma semana a votação do relatório sobre o caso de Vargas no Conselho de Ética da Câmara. E a Justiça do Paraná aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra o doleiro Alberto Youssef e contra o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Eles foram presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. A Justiça aceitou a denúncia ainda contra outras 6 pessoas, entre elas Leonardo Meirelles, um dos sócios do Labogen, que chegou a firmar contrato de 31 milhões de reais com o Ministério da Saúde no ano passado. Segundo a promotoria, o laboratório foi usado para remeter dinheiro de forma ilegal ao exterior, a partir da simulação de importações. Revista americana People elege a atriz Lupita Nyong'o como a mulher mais bonita do mundo. Lupita Nyong'o é capa da revista People como a primeira entre as 50 mulheres mais bonitas do planeta. Lupita tem 31 anos, nasceu no México e foi criada no Quênia. Ela recebeu o Oscar de atriz coadjuvante deste ano por seu papel no filme 12 anos de escravidão. I stink so much to make myself gag. Neste ensaio para a revista People, Lupita disse que nem sempre se sentiu bonita, pois associava a beleza com uma pele clara, cabelos longos, esvoaçantes e lisos. Em relação à escolha da revista, Lupita disse que foi um enorme elogio e que ficou feliz por todas as meninas que a verão na capa e se sentirão um pouco mais bonitas. No domingo, acontecerá a cerimônia de canonização dos papas João XXIII e João Paulo II. O pontífice emérito Bento XVI comparecerá ao evento. O Vaticano divulgou hoje a informação de que a cerimônia na Praça São Pedro contará com 2 papas vivos e 2 papas santos. João XXIII assumiu o cargo em 1958 e morreu em 1963. Ele ficou conhecido como o Papa Bom e realizou reformas para modernizar a Igreja durante o Segundo Concílio do Vaticano. Já João Paulo II exerceu suas funções como líder católico entre 1978 e 2005 e foi o pontífice que mais viajou, tendo visitado 129 países durante esse período. João Paulo II era considerado um dos líderes mais influentes de seu tempo e será a pessoa da era moderna a ser canonizada mais rápido depois de falecer. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirma que o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, não vai superar a marca de 6,5%, que é a meta do governo para este ano. Na semana passada, a expectativa dos analistas do mercado financeiro para o IPCA deste ano subiu de 6,47% para 6,51%. Pouco acima do teto da meta. Para o ministro, o Brasil passa por um período de elevação inflacionária, o que, segundo ele, já estava previsto. Mantega apontou a sazonalidade e as condições meteorológicas como principais causas da alta, mas acrescentou que a inflação deve recuar nos próximos meses. As declarações do ministro foram dadas após evento da Confederação Nacional da Indústria. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O ovo de Páscoa estava caro, muito caro nesse ano. Foi a impressão que ficou para muita gente. Não era só impressão, não era só o ovo de chocolate. As vendas da Semana da Páscoa foram as mais fracas desde 2009, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Sim, as vendas ainda subiram,
Mas a alta do faturamento foi a menor em 5 anos e ficou bem abaixo do esperado pela Associação de Comerciantes. Depois do Carnaval, depois que o ano começa, como a gente diz, a Páscoa é a primeira grande festa para o comércio. Não teve festa. Não teve desgraça também. Mas o pessoal está desanimado em relação às vendas para o Dia das Mães. Este 2014 deve ser o ano de crescimento mais fraco das vendas no comércio desde 2009 no geral. O que está vendo, todo mundo já sabe. A inflação está apertando o orçamento. Tudo está caro e o salário está subindo mais devagar. Muita gente, aliás, deixou para comprar ovo de chocolate depois da Páscoa. Já tem promoção de 30%, eu vi hoje em supermercados. O brasileiro está até bebendo menos cerveja. As pessoas, vendo que a animação da economia já não é a mesma, evitam gastar o quanto podem. O emprego está crescendo devagar. Aliás, nas grandes regiões metropolitanas, o nível de emprego está estacionado, o mesmo do ano passado. A taxa de desemprego só não está maior porque menos gente está à procura de trabalho. Os mais jovens estão preferindo estudar. Um outro sinal de que o mercado de trabalho está esfriando é o começo de problemas das montadoras de automóveis. Está sobrando carro no pátio das fábricas. As vendas caem. Está sobrando funcionário. Para evitar demissões, as montadoras e os sindicatos metalúrgicos querem que o governo dê uma ajudinha para financiar uma espécie de licença meio remunerada para os metalúrgicos. Vamos repetir outra vez. A hora é de muita prudência. Quem tem a sorte de poder poupar, poupe. Não só para se precaver para dias mais difíceis, mas também porque a taxa de juros está alta. Sua aplicação financeira vai render mais. Pense muito antes de entrar num financiamento de qualquer bem caro. De preferência, desista do financiamento, guarde o dinheiro da prestação e compre mais tarde. Até 2015, vamos ter tempos meio complicados. É hora de prudência. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite e até amanhã. Fique agora com o Rony Pombo, todo seu. Uma boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite no Eu Nunca, o cantor Léo Maia visita uma fazenda pela primeira vez. Assista agora Todo Seu e logo após Eu Nunca.